Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo de React e pela primeira vez vamos trazer aqui a iZone. Esse grupo que Com esse asterisco, eu não entendo. iZone. As. Eu não sei o que quer dizer. É isso aí. A iZone é interessante. Né, indicaram nos comentários. Eu ouvi falar desse grupo em algum outro vídeo também, que às vezes eu reajo. Tudo é reação, mas eu sem gravar. Às vezes eu assisto alguma coisa off aqui de algum grupo, sei lá, algum reality ou alguma coisa aí. E eu vi falar do iZone muitas vezes ali. Principalmente pela Sakura do Le Serafim, eu ouvi falar do iZone. Ela tá tipo, participando disso daí ou ela faz parte desse grupo? Ela fez parte desse grupo, exatamente. Ele tem 5 anos atrás essa música. Eu fui procurar descobrir, o que é esse grupo, por que tem tanto integrante desse grupo que não está mais nesse grupo. Vazou. Ó, no grupo tinha a Won-Young e a Yujin do IVE, duas integrantes do IVE, estavam no iZone. A Sakura e a Chaeyoung do Le Serafim estavam no iZone. Duas integrantes do Le Serafim no iZone. Então, assim, dois grupos importantes no iZone. Mas o que era o iZone? Aí eu fui pesquisar a história. A história desse aqui é interessante. O iZone foi criado por um canal de TV da Coreia. Foi fazer um reality show. Qual era o reality show? Montar um grupo de K-pop, certo? Só que essa empresa coreana, ela buscou idols coreanos e idols japoneses, certo? Então, empresas japonesas que tinham seus trainees e empresas coreanas que tinham os seus trainees, que não tinham grupo ainda, e às vezes até que tinham, porque tem pessoal do Japão, tinha alguns que estavam próximos a estrear em algum grupo idol, mas nenhuma delas tinha estreado. Aí tinham, acho que, se eu não me engano, foram 98, não lembro, participantes. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho marcado aqui quantos era. 48. Não, 48? Não. 48 é o nome da produtora. Produtora 48. Não sei, tinha bastante gente. Quase 100. Quase 100 pessoas. E juntou nesses 12 ali que passaram. Então foi o seguinte, veio idol do Japão, a Sakura veio do Japão, e vários outros idols vieram do Japão, idols que eram trainees ainda, não tinham estreado em nenhum grupo. E tem idols que estavam aqui em grupos em empresas da Coreia, só que também não tinham estreado, como o IVE não tinha estreado e nem o Le Serafim tinha estreado. Elas estavam como trainees dessas empresas, uma da Hybe e outra do... Eu não lembro de quem é a IVE, a Starship, não lembro. Mas enfim, veio de várias empresas. Aí fizeram esse reality aqui. As 12 que venceram, primeiro colocadas, formariam o grupo iZone. E aí eles formaram, mas, então detalhe, o grupo, essa história é um grupo que tinha uma história pra, quer dizer, o contrato era só de 2 anos e meio. Ixi, tinha uma data pro término. Pra término, exato. Era 2 anos e meio. Depois ia encerrar e elas não poderiam usar mais o nome iZone se fosse continuar em algum outro lugar. Mas basicamente foi uma promoção. Imagina o seguinte, você é dono da Hybe e tem uma trainee na sua empresa que logo vai estrear num grupo. Você bota ela pra fazer parte desse reality, pra ela ser, o público já gostar dela. Pra quando ela estrear no grupo da sua casa aqui, da sua empresa, todo mundo já conhece ela. Ali, né? Exatamente. E foi isso que muitas empresas fizeram, mas tem algumas que deram um tiro no pé. Por exemplo, a Sakura. Era uma idol japonesa. Aí ela falou, não, agora eu vou pra Coreia. Veio pra Coreia e foi contratada pela Hybe pra entrar no Le Serafim. Mesma coisa a Chaeyoung. A Chaeyoung, ela não era japonesa, ela era da Coreia mesmo, mas ela tava como trainee de outra empresa. Aí a Hybe foi lá e contratou ela. Então, foi meio que um tiro no pé, né? Promoveu um idol da sua empresa, mas aí o idol é contratado por outra empresa pra estrear um grupo. Tipo assim, preparou pra os outros levar. Os outros levar, também não...
Se tivesse um grupo consistente, né? E se você desse pro seu idol falar assim, não, eu vou te pagar mais pra você ficar aqui e porque o grupo aqui já vai estrear. Não, provavelmente as outras empresas vieram falar, ó, não, vem pra cá que em 6 meses a gente vai estrear num novo grupo. E foi isso. Aconteceu várias mudanças aí. Mas enfim, é esse grupo aqui. Então tem a Sakura e a Chaeyoung do Serafim e a Yoonjin E a Yoonjin a Chaeyoung, né, que você falou? Esse nome é difícil. O Onyeong e a Wonyoung. Yoonjin do IVE. Onyeong e a Yoonjin, enquanto a Chaeyoung e a Sakura do Serafim. E tem tipo outras... assim, 2 de cada ali, praticamente. 2 de cada, Tem outras idols aí que depois disso aqui viraram atrizes ou foram fazer carreira solo. Então esse grupo aqui lançou muitas meninas aí para carreiras variadas. Bom, depois dessa história longa, a gente vai reagir ao iZone. A primeira música que a gente vai reagir é Secret Story of the Swan. A história secreta do cisne. Vamos lá. Essa música é de 5 anos atrás. Então, vamos lá. Eu não sei quantas músicas tem o iZone, mas deixa nos comentários aí, indica próximas músicas pra gente reagir. Se inscreve no canal se não for inscrito. Mas eu acho que deve ter uns, pelo que eu pesquisei, uns 8 a 10 mil vídeos dele nesses 2 anos e meio. Bom, vamos lá. Pronto? Pronto. 1, 2, 3, play. Agora tentar encontrar as 4 idols ali. Massacre aí. Daí é Chaeyoung. Sei que todos vão cantar nessa. Pois é. Isso daí é do IVE. Gostei desse lugar, hein? Nossa, ficou um barquinho ali com um rio pequeno do lago. É cheio de pena aí. Essa roupa ali meio tipo antiga, né? E várias penas ali do cisne. Tinha acabado. Então, parece que acaba.
Gostei. legal o símbolo ali do iZone ali, você colocou o asterisco ali. E aqui, nesse final aqui também, ó. Ficou tipo. O O e o asterisco juntos ali, mais ou menos. É. iZone, eu gostei da música, cara. Ficou legal. O clipe também é legal, mas gostei da música. Vamos dizer assim, um primeiro contato foi bom com a iZone. Pois Embora é. assim tenha acabado, né? Mas, Bora tipo ali, assim, exato. Mas na história, né? A se, história aí do K-pop. se tipo assim, teve um grupo, assim, dois de cada grupo famoso que a gente reage ali saiu desse específico ali, já dá pra saber assim que tem o seu valor, né? 12 pessoas, 12 idols aqui. 4 delas estão em 2 grupos famosíssimos, né? Que a gente conhece. Sim. E outro detalhe. Eu falei que algumas viraram atrizes, cantoras, solo, certo? Tem uma aqui do Round 6. Você reconheceu ela ou não? Nossa. Muito rosto diferente. Não, Muito diferente. É a de cabelo vermelho. A de cabelo vermelho. Da última temporada? Ó, vou colocar aqui num momento específico. Aqui no carro, pronto, ó. Minuto. Deixa eu voltar aqui, se aparece, vou voltar aqui, ó. 58. 58, 57, 58. Você conhece que é. Tudo bem que é da cabelo vermelho, vai reconhecer não. Tá de óculos. Ela é a. Deixa eu pegar o nome dela aqui, porque eu também não sei o nome de cor, não. É Yuri. Jo Yuri. Do Round 6. Ela é aquela garota grávida do Round 6. Ah, ela é a grávida? Ela é a grávida. De cabelo curtinho, lá, preto, lá no Round 6. Nossa, aí ela tá bem diferente. Tá bem diferente. O óculos atrapalha bastante. Tipo, Não dá pra reconhecer, mas ó, pra você ver como... Caraca, eu nem fazia ideia que tipo, ela era cantora. Ela era. Você era só atriz. Ela é cantora... Eu acho que ela é cantora solo, né, solista, e depois foi ser atriz. Tipo, carreira... Nossa, interessante, né? Tipo, ela cair tipo, numa série assim de grande destaque, né? Igual... E que não tem nada a ver com música, não precisa cantar. É só a interpretação mesmo. Que ela já fez alguns outros trabalhos antes do Round 6, mas o fato é que várias pessoas famosas aqui no iZone. Maneiro, achei interessante, ainda mais tipo assim, depois de toda essa história também do iZone. Pois é. É interessante por causa da história. Eu sei que o grupo fez bastante sucesso quando foi lançado lá, quando o reality fez sucesso. Porque é aquilo, o reality cria empatia, né? Você gosta do artista, vota pra ele ser elegido lá, e aí ele é escolhido entre os 12, e aí você já tem pessoas que prontas pra se tornar o que quiser, que o público vai seguir, né? No caso. Bom, mas eu achei uma ótima música. E um MV também legal. Gostou? Tem alguma coisa a acrescentar? Gostei, achei interessante. Tipo, ele pega sempre uma tonalidade ali rosa, tipo, parece um algodão doce das nuvens, né? Aí, tipo, entardecer. Tem um azul também ali. Aqui. A parte, tipo, ele mesclou tipo, entre azul e essa cor mais, tipo, rosa ali de fim de tarde, sabe? Quando o sol vai se pondo e vai deixando aquele clima assim, bem laranja, rosa. Olha lá, esse aí, ó. Aqui, ó, dançando nas nuvens. Achei legal. Bom, esse foi o nosso primeiro contato com iZone Secret Story of the Swan. Se você quiser deixar alguma recomendação do iZone aí ou qualquer outro grupo que a gente deva reagir, pode mandar aí nos comentários. Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa like aí no vídeo e lembre-se de marcar na sua agenda o dia 2/10, onde o dia em que vamos fazer um episódio de 2 horas aqui ao vivo sobre K-pop, nosso podcast. 2/10, que é uma quinta-feira, a gente começa a transmitir a live a partir das 8 da noite, das 8 às 10. Você pode aparecer no nosso chat aqui ao vivo, falar com a gente ao vivo, a gente vai ler o que vocês estão falando, vai conversar bastante com vocês. A gente vai falar bastante da indústria do K-pop, tudo que a gente já reagiu, tudo que a gente conhece, essas histórias diferentes aqui, por exemplo, de como se formam grupos e de como essas empresas fazem as coisas aí. E obviamente a gente quer a sua participação, seja pelo chat ou se você quiser participar mais ainda, manda um e-mail para estagenerd@gmail.com, onde você manda falando que quer participar por áudio. A gente tenta organizar a sua participação ao vivo ali com a gente na chamada por voz. E acho que é isso, certo? Então Bom,
É isso. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Nos vemos num próximo vídeo. Até a próxima.